women ruled with unparalleled power. As De warriors, túmulo a assassinatos, história de irmãos e casos amorosos com grandes reis, Cleópatra tinha uma busca interminável para ser a maior governante no primeiro século antes de Cristo, como uma rainha poderosa em um mundo dominado por homens. Cleópatra desafiou normas sociais e afirmou sua autoridade política. Embora a história de Cleópatra tenha sido transmitida das páginas da história para os filmes modernos, há alguns fatos muito peculiares e intrigantes sobre Cleópatra que você não sabia. Quais são alguns desses segredos do governo antigo? Junte-se a nós enquanto discutimos fatos estranhos e pouco conhecidos sobre a famosa rainha Cleópatra. Matrimônios incestuosos de Cleópatra. Os casamentos incestuosos foram uma prática obscura e notória da poderosa dinastia. Eles frequentemente uniam-se em matrimônios com seus próprios irmãos, uma prática peculiar que servia a dois propósitos: preservar a linhagem real pura e consolidar o poder dentro da família. Cleópatra, membro proeminente dessa dinastia, exemplificou essa tradição ao se casar não apenas uma, mas 2 vezes com seus irmãos. Seu primeiro marido foi seu 13º irmão, uma união que ocorreu quando Cleópatra tinha 18 anos, e seu irmão era apenas um garoto de 10 anos. Essa ligação não foi harmoniosa, resultando em uma intensa luta de poder entre os 2 irmãos, que evoluiu para uma guerra civil completa. Cleópatra, contudo, demonstrou ser uma mulher engenhosa e ambiciosa ao buscar a ajuda do poderoso general romano Júlio César. Com seu apoio, ela derrotou as forças de seus irmãos, emergindo como vitoriosa. Infelizmente, o destino trágico aguardava o 13º irmão, que foi afogado no poderoso rio Nilo durante a guerra. Após sua morte, Cleópatra, mais uma vez, foi compelida a seguir a tradição, casando-se com seu segundo irmão. No entanto, essa segunda união também não estava destinada a perdurar, e há suspeitas de que Cleópatra possa ter ordenado sua morte, possivelmente através de envenenamento, embora os detalhes permaneçam obscuros. Apesar de seus casamentos incestuosos, Cleópatra ficou mais conhecida por seus relacionamentos amorosos com 2 poderosos romanos, Júlio César e Marco Antônio. Essas relações não eram apenas românticas, mas também politicamente vantajosas, ajudando Cleópatra a consolidar sua posição como a última faraó do Antigo Egito. A beleza de Cleópatra. A imagem da rainha Cleópatra como uma mulher incrivelmente bonita, frequentemente retratada em filmes e livros, pode não refletir completamente a realidade. Em fevereiro de 2007, arqueólogos fizeram uma descoberta notável ao encontrarem uma moeda com um retrato autêntico de Cleópatra. Surpreendentemente, esse retrato a mostrava com uma aparência bastante comum. A representação exagerada da beleza de Cleópatra ao longo do tempo levanta questões sobre a precisão de sua aparência. Mesmo os historiadores antigos não ofereciam muitos detalhes sobre sua beleza, sugerindo que ela pode não ter sido tão extraordinária quanto muitos imaginavam. Descobertas recentes indicam que a verdadeira beleza cativante de Cleópatra não estava apenas em sua beleza física. No livro Vida de Antônia, escrito por Plutarco em 75 d.C., é afirmado claramente que a beleza de Cleópatra não era incomparável em termos físicos, mas sim em sua presença irresistível. A atração por Cleópatra ia além de sua aparência, envolvendo seu charme na conversa e sua personalidade envolvente. Aqueles que conviviam com ela eram cativados pelo encanto de sua voz, que era descrito como um instrumento de muitas cordas, capaz de transitar suavemente entre idiomas. O perfume de Cleópatra era, assim, algo encantador, tornando o simples ato de ouvir o som de sua voz um prazer extraordinário. Suas habilidades políticas astutas. Cleópatra demonstrou inteligência em suas estratégias políticas, uma mente política afiada que a guiou habilmente pelo complexo mundo da política egípcia, permitindo-lhe manter sua posição como faraó. Ela reconheceu a importância de forjar alianças com líderes romanos influentes para garantir seu sucesso. Um exemplo notável de suas táticas foi sua conexão com Júlio César. Iniciando um plano audacioso, Cleópatra contrabandeou-se habilmente para sua presença, escondida dentro de um tapete. Percebendo as vantagens de ter César ao seu lado, ela utilizou seu charme e poder de sedução para cativá-lo. O relacionamento evoluiu para um caso de amor apaixonado, e César ofereceu seu apoio militar a Cleópatra durante seu conflito com seu rival. Com a ajuda de César, Cleópatra emergiu vitoriosa e consolidou seu poder no Egito. Contudo, a tragédia ocorreu com o assassinato de César. Apesar do luto, Cleópatra não se deixou abater.
redirecionando imediatamente seu foco para outro líder romano poderoso, Marco Antônio. Sua aliança provou ser mutuamente benéfica, pois Cleópatra forneceu apoio financeiro e militar a Antônio, enquanto este a auxiliava na supressão de seus rivais remanescentes. A habilidade de Cleópatra em formar estratégicas alianças com líderes influentes, suas habilidades diplomáticas e sua profunda compreensão da política egípcia e romana foram cruciais para sua ascensão e sua capacidade de manter-se no poder. Sua estratégia política inteligente a colocou no 6º lugar na história. A deusa Ísis e Cleópatra. A devoção de Cleópatra à deusa Ísis foi uma parte significativa de sua estratégia política. Ísis, uma antiga divindade egípcia associada à fertilidade, maternidade e magia, era amplamente respeitada no Egito. Cleópatra ativamente alinhou-se com Ísis para fortalecer seu governo e obter o apoio de seus súditos egípcios. Para solidificar ainda mais essa conexão, Cleópatra tomou medidas extraordinárias, incluindo se vestir como Ísis durante cerimônias públicas e rituais religiosos. Essas ações tinham o objetivo de elevar seu status como governante divino e criar um senso de unidade entre seus diversos súditos. Ao utilizar o simbolismo da deusa, Cleópatra habilmente afirmava sua autoridade e validava sua posição como a legítima governante. Essa ligação com Ísis não era apenas simbólica. Cleópatra genuinamente acreditava no poder e na influência da deusa. Essa conexão profunda não apenas a conectava a segmentos religiosos existentes, mas também reforçava sua imagem como uma líder compassiva e carinhosa. Cleópatra e seus filhos ilegítimos. Os filhos ilegítimos de Cleópatra são uma parte intrincada de sua história, envolvidos em uma trama de política, alianças e ambições. Enquanto seus casamentos com irmãos eram peças insignificantes no tabuleiro do poder, foram suas relações com Júlio César e Marco Antônio que marcaram o nascimento de seus filhos ilegítimos, alterando irreversivelmente o curso da história. O primogênito de Cleópatra nasceu de seu caso apaixonado com Júlio César. Após o trágico assassinato de César, Cleópatra proclamou seu filho como herdeiro legítimo do trono egípcio. Este filho, fruto do legado de seu pai, foi declarado co-governante, e Cleópatra trabalhou incansavelmente ao lado de Marco Antônio para proteger sua sucessão. No entanto, a história da maternidade de Cleópatra não se limitou a isso. Ela teve mais 3 filhos de sua união com Marco Antônio: Alexandre Hélio, Cleópatra Selene II e Timai Filadelfos. Essas almas inocentes tornaram-se peças em uma perigosa disputa de poder entre Cleópatra e Roma, conforme as marés do destino viraram contra Marco Antônio, marcando o início do fim. Octaviano, o vitorioso neste jogo traiçoeiro, orquestrou a execução dos 3 filhos restantes de Cleópatra. Alexandre, Cleópatra Selene II e Timai foram capturados e transportados para Roma, onde ficaram sob os cuidados de Otaviano, irmão da vencedora. Este triste episódio marca um cruel giro do destino na história de Cleópatra e seus filhos ilegítimos. A morte de Cleópatra. A morte de Cleópatra tem sido um tema fascinante e debatido ao longo da história antiga. A narrativa popular sugere que ela encontrou seu fim através da mordida mortal de uma cobra venenosa, uma história dramática que capturou a imaginação das pessoas. No entanto, outras teorias oferecem explicações mais intricadas e misteriosas para o falecimento desta enigmática rainha. Após a morte de seu amante Júlio César, Cleópatra se viu envolvida em uma teia de turbulências políticas ao associar-se a Marco Antônio, um poderoso general romano, para garantir a segurança de seu reino. Entretanto, essa aliança eventualmente desmoronou sob pressões externas, e Cleópatra morreu pouco tempo depois que Marco Antônio tirou sua própria vida. Uma teoria conhecida sugere que Cleópatra morreu de uma picada de cobra venenosa, um aspe. De acordo com essa versão, ela permitiu que a cobra a mordesse, levando ao seu fim uma narrativa popularizada por textos antigos e pela peça de Shakespeare Antony and Cleopatra. Outra teoria propõe que Cleópatra utilizou veneno para encerrar sua própria vida, ingerindo uma substância tóxica composta por diversas ervas e substâncias. Há também a teoria oposta de que Cleópatra foi assassinada em vez de morrer por sua própria mão. Alguns argumentam que ela foi morta por ordem de seu captor, Otaviano, que buscava eliminar qualquer ameaça potencial ao seu poder. Esta teoria sugere que a morte de Cleópatra não foi resultado de suas escolhas, mas sim parte de um complô contra ela. A verdade sobre a morte de Cleópatra permanece envolta em incertezas, e pode ser que nunca tenhamos evidências concretas para apoiar uma teoria específica. Contudo, independentemente dos detalhes cercando sua morte, uma coisa é certa: o legado de Cleópatra como uma poderosa e influente governante é incontestável.
Cleópatra, o enigma do túmulo perdido. O mistério que envolve o túmulo de Cleópatra tem intrigado as pessoas por um longo período. Apesar de ser uma das figuras mais famosas da história, o local de seu sepultamento permanece desconhecido. A busca por seu túmulo tem fascinado historiadores e arqueólogos ao longo dos séculos, permanecendo como um quebra-cabeça não resolvido. De acordo com o antigo historiador romano Plutarco, Cleópatra e Marco Antônio foram enterrados em um magnífico túmulo dourado dedicado a Osíris. No entanto, a localização exata desse túmulo permanece desconhecida, apesar de várias teorias. Não existem evidências concretas que confirmem sua existência. Uma teoria sugere que o túmulo de Cleópatra pode estar próximo a seu palácio em Alexandria, onde foram descobertos restos subaquáticos do Antigo Egito ao largo da costa da cidade moderna. Esses destroços podem ser remanescentes de seu complexo palaciano, mas nenhuma evidência direta do túmulo foi encontrada lá. Outra teoria propõe que o túmulo de Cleópatra pode estar localizado em um local de templo chamado Taposiris Magna, cerca de 45 quilômetros a oeste de Alexandria. A arqueóloga Kathleen Martinez escavou esse local por mais de 10 anos, descobrindo artefatos intrigantes. No entanto, a verdadeira localização do túmulo permanece indefinida. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu gostei e comente sugestões de ideias para próximos vídeos. Veja também esses vídeos interessantes. Fico por aqui. Um grande abraço e até mais.